Olá pessoal, este é mais um JoJoCast. Estamos aqui para comentar o episódio 7 de Watashi no Shawase Kekkon e talvez algumas notícias da semana, né, que tenham sido interessantes, importantes, relevantes desse nosso mundo tão atribulado. Para quem caiu aqui de paraquedas, o Watashi no Shawase Kekkon é uma série baseada, uma série de animação que é baseada em uma série de livros, que também tem mangá, que também teve peça de teatro e também teve filme para o cinema e que provavelmente terá uma continuação, é o que a gente espera. E eu tenho uma playlist inteira da série, e ela é exibida na Netflix, E se você quiser saber mais sobre ela, tem a playlist, que eu recomendo que vá lá no primeiro programa que eu gravei, para se situar na história, porque a gente não tem como voltar lá para o comecinho a cada novo episódio. A gente está, afinal, numa segunda temporada já, que parece muito bem sucedida, mas que, como eu já comentei, parece disposta a esgotar todos os livros possíveis, então eu não sei se sobra alguma coisa para depois, não. Então, vamos lá. O episódio 7 ele é meio um episódio calmaria antes da tormenta, Então nós tivemos o embate entre o Sui, o Kyoka e a divisão anti-grotesquerie no episódio passado, o sequestro do Imperador Velho, que era o vilão da primeira temporada, ou talvez não seja o vilão, Vai que ele estava sendo controlado pelo Sui, que se mostra ele sim como o grande vilão da série, que comanda uma seita, um misto de seita religiosa, organização terrorista chamada Comunhão dos Dotados, Gifted Communion, é o que aparece em inglês. Eu nem sei como é que está sendo traduzido em português esse negócio aí. Mas, enfim, o Sui, ele é parente da Mio, que é a nossa protagonista, que é detentora de um dom extremamente importante, lembrando que a gente está num Japão de fantasia, onde existem pessoas comuns e pessoas que têm dons, e esses dons são usados para lutar contra esses yokai, que na série são chamados de grotesquerie. E a família Usuba, que é a família da Mio, do primo dela, do Arata, e do Sui, é uma família que tinha como missão imperial, até porque os dons deles estavam ligados basicamente a controle da mente, manter uma vigilância sobre os outros dotados para que eles não saíssem da linha, por assim dizer, até porque todos eram muito poderosos. Só que o Sui, ele é talvez o Suba mais poderoso depois da Mio, mas a Mio, a gente é a nossa mocinha que não sabe ainda como controlar plenamente seus poderes, e ele rompeu com a família. A princípio, o motivo parece ser o fato dele desejar casar com a Sumi, que é a mãe da Mio, e ter sido privado de algo que ele achava que era direito dele, e que aparentemente, a tomar pelos sonhos da Mio, e houve um outro sonho nesse episódio, era desejo da mãe dela também, Então, ao que parece, ambos estavam apaixonados. Até adiantando aí o sonho da Mio, esse sonho que causou nela uma grande inquietação, será até que ponto esse sonho não pode ser um sonho criado, ou imposto a ela pelo próprio Sui, porque no final do sonho, o Sui está dentro, ela está vendo o passado, é um sonho de visão do passado, aparentemente, e o Sui ele vira para ela e ele parece estar vendo, esse Sui do passado, esse Sui jovem. Então, assim, a princípio, pode ser alguma questão aí. Eu não avancei muito na leitura do livro 5, devo confessar, foi uma semana um tanto atribulada, então eu não vi esse sonho, mas, por exemplo, o sonho que a Mio teve e que foi materializado lá na luta no dojo no episódio 6, não existe no livro. Foi um sonho inventado para a série. Eu nem comentei na semana passada, E um sonho que mostrava lá, o quanto de perigo o Kadeyama, Kaoruko e outros estavam sofrendo ao ficarem protegendo ela no dojo. Então a gente não sabe, Eu não sei até que ponto esse sonho especificamente não foi inventado, porque
é uma adaptação e a série ela se aproxima e ela se afasta. Mas, de novo, repito, até o momento, né, não há episódio ruim. Né? Eu posso até dizer, eu preferia que fosse feito por esse caminho aqui. E até ponderar algumas críticas, mas, assim, a série tá muito boa, tá? O episódio 7 foi um episódio muito bom, de verdade, né? Então, assim, o episódio começa com o beijo, que é o beijo que fecha o livro 4. Então, assim, há um beijo no livro 3, que foi adiantado, não foi feito como no livro 3, isso eu não gostei de verdade. Há um beijo no livro 4, que foi mais ou menos igual, né? Ele está no livro, né? E que eles guardaram para a abertura do episódio 7. E que desencadeia na Mio, né? Até porque eles não exploraram tanto isso lá, uma série de inquietações, né? Que estão ligadas à questão mesmo do desejo, da sexualidade, embora não tenha sido colocada a inexperiência dela em determinado momento, ela pensa, porque isso está no livro, né? Inclusive, o Kyoka já tem 28 anos, ele deve ter tido outras experiências antes. Assim, isso ela pensa no livro, né? Como de novo, né? Os pensamentos das personagens elas são condensadas ou são deixadas de lado, mas isso ela pensa. Então, Mio está naquela situação em que no outro dia, né, eles estão indo ao templo. No primeiro dia do ano, né, normalmente os japoneses vão aos templos e fazem seus agradecimentos, simplesmente seus desejos, né? Aí deixam, né, mensagens, compram amuletos nos templos shintoístas, enfim. E algo que é dito no livro, essa parte, né, eu li, e que não fica claro no anime, não ficou claro para mim. É dito logo no início, assim, desse livro 5, que a família do Kyoka é uma família muito antiga, sabemos disso, e que normalmente no primeiro dia do ano ela se deslocava para Kyoto, para a capital mesmo, e lá eles faziam, né, as suas cerimônias de Ano Novo em um templo que era um templo antiquíssimo, tradicionalíssimo, só para essa elite da elite. Mas que, por conta, né, dessa questão do Usui, Kyoka e a Mio iam ficar mesmo em Tóquio, eles moram ali nos arredores de Tóquio, e ali eles iriam num templo pequeno prestar, né, fazer as suas orações. No livro, né, a Mio tá tão distraída, né, tá tão cabeça de vento por conta do beijo e como ela deve se comportar e se ela está sendo indecente ou não, e ficar pensando aí, blá, blá, que o Kyoka, ele até... E aí eu acho mesmo, né, que pode ter sido um problema de tradução ou do tom da tradução, né? Porque o anime deu um outro tom que ficou melhor, tá? A esse início, né? Porque o Kyoka meio que repreende a Mio por ela estar com a cabeça, não é? Agora, algo que ele faz no livro, que ele só vai fazer já no final, né, dessa sequência do templo na animação, é que ele logo no início já pega a mão da Mio, né, porque ele achava que ela poderia escorregar no gelo, já que ela estava tão distraída, e vai com ela, né, lado a lado. No anime, ele só vai oferecer a mão para Mio já depois, né, dos incidentes nos arredores do templo, né? Então, eles seguem aí e houve algo realmente que ficou bem melhor na animação, embora não tenha se dado, né, o espaço que no livro tem a questão, né, e o Kyoka pergunta para Mio, né, o que ela fazia no primeiro dia do ano. No livro ela também vai dizer que aquilo não dói mais nela, porque ele logo se desculpa, porque ele pensa, não, ela com o Saimori, ela não tinha o primeiro dia do ano. Aí ela fala que ficava em casa fazendo, né, todo mundo, a maioria dos empregados tinha folga, a família ia ao templo e fazer outras visitas, né, de Ano Novo, e ela ficava sozinha. E ele fica muito chocado, né, até porque ele é de uma família muito tradicional, como ela pode não ter ido, né, nunca ter ido ao templo, né, nesse primeiro dia do ano. E a Mio diz, né, está na animação também, que diziam que ela tinha ido quando a mãe era viva. A mãe dela deve ter morrido, a Mio tinha no máximo, sei lá, 3 anos, por aí, né? E nessa situação, né, o Kyoka vira para Mio, né, e ele fala no livro assim, então você deve aproveitar este ano para compensar, né, todas as orações que você não fez. Então, assim, quando eu li o livro, me pareceu meio que um tom assim,
os deuses, né, não devem estar muito satisfeitos, então agora, porque ela disse que rezava em casa, agora você vai ter que compensar, né, os deuses, né? E na animação, e aí eu acho que foi sim uma escolha errada de tradução no livro, ele fala, né, que ela deveria aproveitar para colocar ali todos os seus desejos para ela e para os outros, que é muito melhor, tipo assim, não é que ela tinha obrigação de se retratar com os judeus, ela tinha que aproveitar a oportunidade para colocar diante dos deuses, né, os seus desejos. E aí nessa visita ao templo, nós temos a divisão, né? Antigrotesqueri tendo que entrar em cena, embora o Kyoka não está de folga, né? Ele só manda chamar, né? A gente vê isso ao longo do episódio, porque a Gifted Communion está fazendo uma espécie de comício, porque é algo de religioso e algo de político, né? Oferecendo aí a possibilidade àqueles que não têm dons de conseguirem adquirir seus dons. No anime eles colocaram lá, né, um laboratório onde eles faziam experiências com animais e etc e tal. No livro a experiência é com gente mesmo, tá? Mas a cena do animal transformado, provavelmente por ter recebido sangue de alguém que tinha dons ou outra coisa lá que eles tinham feito, dentro da gaiola e sendo incendiado, né? E o bicho gritando, foi uma cena assim bem, né? Para o anime, né, bem angustiante, né, o bicho sendo torturado ali dentro daquela gaiola e os guinchos e por aí vai. Ali naquele grupo eram todos, aparentemente, pessoas comuns que, por entrarem para a seita, tinham recebido os dons de alguma maneira, né, e que estavam aptos. E ali, né, se revela para aquele povo que estava assistindo, eu realmente ter que continuar o livro para ver se está no livro, e aí eu começo semana que vem. Por quê? Né? Porque ali é revelado ao povo, né, algo que era um segredo imperial, né? Essa história das grotesqueries e tudo mais. Porque saber que algumas pessoas tinham dons não tinha como parte desse povo não saber, né? A Mio também, né, é um detalhe interessante nessa reunião, ela vai colocar assim, que ela está vendo, né, o bicho, né, porque o dom mais básico, né, o dom de ver essas grotesqueries, é o que a irmã da Mio tem, a Kaia, que aparece lá na primeira temporada, ela é capaz de ver. A Mio nem era capaz de ver. Então, a Mio só tem um dom, que é um dom gigantesco, mas ela não é capaz de ver as grotesquerias, ela estava vendo. Isso já sugere que é tudo uma farsa, né? Porque a Mio não é capaz de ver. Então, eles estavam ali para impressionar o povo e jogar o povo contra o governo. Todo mundo preso. Aliás, né, uma das discussões importantes desse episódio é a questão da censura, né? O governo imperial mantém censura sobre os meios de comunicação. O governo imperial não permite que esse tipo de reunião, de comício político, porque é um comício político, aconteça. E a coisa está acontecendo, ou seja, e o Kyoka fala, né, que está acontecendo em todo lugar. Então, mesmo que não se saiba, né, que o imperador foi sequestrado, parece que há uma situação de instabilidade política muito grave, que talvez, e eu falei no episódio passado, que eles não iam colocar a cena completa da conversa do Takahito, que é o príncipe herdeiro que deu o golpe de Estado, com o Okaito e o outro secretário dos selos, responsável pelos selos, porque o Takahito deseja a morte do pai, né, dizendo que a morte do pai seria algo bem-vindo, para que ele pudesse logo assumir o poder e resolver os problemas com plenos poderes, claro, né, assumir o poder de governo e resolver a coisa toda. E fica meio que evidente, né, que a situação do Takahito ela é meio instável na medida em que ele está governando, mas ele não pode ainda se mostrar plenamente como imperador, né, como alguém que tem o poder de fato. Então é complicado, mas não coloca ele desejando a morte do imperador. Tampouco colocam a Mio. É um pensamento da Mio, não teria como colocar isso numa conversa com Kyoka, mas talvez num pensamento dela, né? Kyoka, no caminho para o templo, fala da preocupação dele com o imperador. E a Mio pensa que ela não consegue, né? Ela não odeia o imperador velho, mas ela não consegue ter por ele nenhuma forma de empatia. Então, tipo assim, ela não se importa. E isso, né, eu acho tão interessante, porque isso mostra o quanto a Mio, né,
apesar de ser uma pessoa boa, né, dentro da série ela é uma pessoa boa, ela não é, ela é humana, né? Então ela é capaz de expressar até um sentimento que é um sentimento que pode ser visto como um sentimento meio feio, né? Ela não consegue ter pena do velhinho, porque o velhinho é a fonte de todas as desgraças da vida dela. Começando lá com o casamento, né, da mãe dela e toda sorte, né, de sofrimento que isso lhe causou. Então eu acho interessante, né, isso estar no livro, né, a autora ter colocado isso dentro do livro. Aí já chegamos numa parte assim que eu não li, né, porque eu não li ainda, não avancei muito nem no capítulo 1, que está na metade do capítulo 1. Com a confusão que Kyoka é convocado, os jornais estão falando, né, da seita, como é que isso chegou nos jornais. Eu já tenho a minha desconfiança, e eu não estou falando spoiler porque eu não tenho, estou falando de desconfiança mesmo, que aquele tal mestre dos selos deve ser o espião plantado dentro do Palácio Imperial. E no livro é dito o seguinte, né, que o Taikahito confia muito nele, porque ele é da mesma geração, né, que ele, né, ele tem 30 e poucos anos. E aí a gente fica sabendo, né, no livro, que o Takahito ele é ligeiramente mais velho que o Kyoka, né, porque o Kyoka não tem 30 anos ainda, tem 28, isso é até dito lá no episódio de anime, neste episódio especificamente, né, já tinha sido dito antes. Então, assim, o Takahito confia nesse guardião dos selos, porque ele é alguém da sua geração, né? Talvez ele não devesse confiar nele, talvez seja essa a questão, ele seja o espião que está, inclusive, passando para os jornais informações que os jornais não deveriam ter, tampouco deveriam publicar, né? A Mio, então, ela vai ser levada para ficar no Palácio Imperial, né? Então seria o lugar mais protegido do Japão, onde está o príncipe Takahito, então ela ficaria ali hospedada, longe do Kyoka e longe da sua casa, né? Mas é criada uma situação de conforto para ela, né? Porque Yurie vai ficar com ela, assim, no anime parece que Yurie não tem família, que ela tem, né? Hazuki, que é a irmã do Kyoka, vai ficar com ela. Eu não fui checar, mas me parece que a Hazuki estava usando a mesmíssima roupa que ela usou no Ano Novo, ou uma roupa muito parecida, assim, de novo, né? O figurino do anime ocidental, ele é um figurino muito ruim. Eu imagino que num ambiente tão formal como seria o Palácio Imperial, onde nem carros podem passar de um determinado limite, né, depois vão de carruagem e tal, a Hazuki deveria estar usando um kimono, né, uma roupa tradicional. É o que eu imagino que deveria ser, mas ela não está. E o Arata, que estava desaparecido, segundo Kyoka, ele aparece e ele é colocado como guarda-costas da Mio, que é a função do Arata desde lá o final do livro 2, né? E não só isso, mas para ensinar a Mio como usar os seus dons, até porque a Mio começou, né? Teve o sonho e ela está muito intrigada com aquele sonho. Então, nesse episódio, Mio é transferida para o Palácio Imperial. Nós temos a ação na rua, né, da Gifted Communion, nós temos aí levantada a hipótese do espião, numa conversa do Kyoka com o Godo, que já está bem, e aí eu não entendi, né? Porque se eles estão conversando com Kaoruko através de um espelho comunicador, que seria uma tecnologia mágica desse mundo, ou sei lá o que é aquilo, né? Porque eles estão numa tenda de campanha, que é montada ali dentro dos arredores do Palácio Imperial, e eles estão comentando o caso do pai da Kaoruko, que para que se crie, né? Para que tenha sido criada essa armadilha para ela, que no anime foi melhor pensada que no livro, que fique claro, alguém tem que ter passado a informação de que ela seria mandada para Tóquio, informações que a Gifted Communion não tinha, né? Então, assim, alguém de dentro está passando aquela informação. Mas o fato é que eles estão aparentemente falando com Kaoruko, que está com seu uniforme, você foi reintegrada, falando ali no espelho, né? Não sei, né? Não sei que instrumento é aquele. Vamos ver se isso está no livro e aí eu consigo comentar semana que vem, né? Eu estou atrasada nesse momento. Então, há uma cena, né? Acho que é a última coisa que eu vou comentar, em que a Mio, ela está lá no seu quarto, que é um quarto imenso, né? Quando chega o Kyoka, né? E o Kyoka
ele foi meio que visitá-la, mas ele parece muito aflito, né? E ele chega para ela e pergunta, né, o que você sente por mim? Assim, no livro eles estão se comunicando cada vez melhor, né? Inclusive a Mio não chama mais o Kyoka de senhor nem em público, né? Ela o chama pelo nome, né? Kyoka-san, ela chama pelo nome. Assim, né? Eu não sei, né? Se o Kyoka no livro ele teria, né, esse tipo de atitude, depois ele se desculpa, vai embora no anime, é meio que é inesperado, né, da parte dele se expor desta maneira, mesmo para Mio. Só que no anime ele está sendo colocado, sim, de forma mais afetuosa e frágil, né? Eu acho que esse tipo de cena seria a cena que a mãe dele, né, Fuyo, entraria ali para dar uns tabefes nele, mas enfim, né, assim, eu não sei se isso está no livro, né? É complicado, né? Eu sei que é um clichê, isso é um clichê de material feito para o público feminino. Enquanto a criatura não disser eu te amo, é como se tudo que a pessoa fizesse, né, para mostrar esse afeto, esse amor, etc., ela tem que verbalizar, porque as ações elas não contam. Só que normalmente, né, principalmente material ocidental, para o público feminino, é o homem, né, que tem que confessar. Né? A mulher já se confessou antes. O Kyoka, né, dentro do próprio livro, ele se sente muito fragilizado a partir do momento que ele descobre que ama Mio. Para ele, aquilo não era uma questão que deveria estar dentro de um casamento. A partir do momento que ela está, ela se torna uma fraqueza para ele. Né? É uma fraqueza. Então, assim, é possível que isso esteja no livro, sim. Talvez não da mesma maneira, mas deve estar lá, tá? Deve estar. Mas, assim, o amor para o Kyoka é uma fraqueza. Uma fraqueza que para ele ele não quer se livrar dela porque ele ama a Mio, ele precisa da Mio, a Mio é parte da vida dele, o que começou lá na primeira temporada, né, com uma situação que era muito mais de pena, né, agora é um afeto genuíno, é um amor genuíno. E eu gosto muito de ver os dois. Como eu falei, as personagens, no geral, principalmente os protagonistas, se comportam como no livro. Não há alteração. Né? Assim, há uma consistência muito grande. Né? Eu acho que algo que realmente me aborrece em adaptações, eu fiz um programa só discutindo isso, que acho que nem ficou tão bom assim, né? Mas eu fiz, é quando se tira, né, faz com que a personagem tenha atitudes que ela não teria. Isso me irrita muito em adaptações. Tipo, aquela personagem jamais faria isso. Eu estou dizendo assim, o Kyoka, eu não imagino o Kyoka chegando para mim e perguntando o que você sente por mim, mas pode ser que no livro a coisa se desenvolva a esse ponto, porque efetivamente eles conversam muito e eles conversam sobre tudo. Inclusive, né, eu comentei, né, acho que no episódio 5, se não me engano, não, foi no episódio 6, que a Mio chega a discutir. Ela chega a um ponto que ela chega a discutir com o Kyoka, né? É uma discussão por conta de Kaoruko. Né? Que ela quer que o Kyoka faça, né, intervenha a favor da Kaoruko. Então, assim, é possível que aconteça. Né? As personagens estão se comportando como elas devem se comportar. Ah, sim, algo muito importante que eu esqueci. Duas coisas. O Arata continua com um comportamento suspeito, ou é suspeito porque eu acho que ele é suspeito, talvez seja nóia minha, mas algo que o Kyoka trouxe, mas que não se coaduna muito com o que a gente viu no episódio 6, mas ele vai trazer por outros motivos, dizendo o seguinte, né? Ele vai levantar a hipótese lá para o Godo. O Sui, ele é muito poderoso, ninguém discute isso, porém ele não pode usar o seu poder o tempo inteiro, né? E lembrem, no episódio passado de anime, ele vai embora como se nada estivesse acontecendo. Ele vai embora, simplesmente. Usa o seu poder ali de som, né? Faz com que todo mundo fique, né, ouvindo um som muito alto e etc. E ele sai. No livro eu falei que ele não consegue ir embora sozinho. Ele vai receber a ajuda do Rojo, que é, né, meio que o braço direito do Sui, que ele usa seu poder, que é um poder ligado à água ali dentro do dojo. Agora, por que o Kyoka vai levantar essa hipótese? Que o Arata já deveria saber, mas isso também não foi colocado no anime. Ele vai levantar essa hipótese porque o Sui ele não ataca o tempo inteiro. Então ele faz um ataque, que é um ataque pesado,
aí depois ele fica desaparecido por um tempo. Então aquela história, né, que eu falei da barra de poder do videogame, tem que se recuperar ali a sua barrinha de poder, né? Então vamos ver, né, se efetivamente esse sonho que a Mio teve está no livro e se efetivamente assume ela amava o Sui, ou preferia casar com o Sui, ou lamenta não poder casar com o Sui, seja para cumprir ali as tradições da sua família, né? Ou se o Sui plantou aquele sonho na Mio, e ver também, né, como é que vai ser desenvolvida aí a situação da Mio lá no Palácio Imperial e claro, né, quem é o espião que está ali dentro. Acredito, né, que, inclusive por conta da sequência do Sui com Arata no episódio anime, que é ligeiramente diferente do livro, mas a questão é a mesma, né? O Sui, ele oferece ao Arata, né, eu te darei tudo o que você quiser, você será participante do meu poder, você o suba, você pode governar comigo o Japão. Talvez a animação, né? Isso é um recurso clichê, mas clichê, a questão sempre é como se conta, como se usa, que tipo de prazer vai nos dar, né? Então a questão é, talvez o anime nos leve a desconfiar do Arata, por conta dessa conversa, e enquanto o espião está se movendo debaixo dos nossos narizes, e eu acho que é o rapaz lá, o sujeito em quem o imperador, que não é imperador ainda, o príncipe Takahito, confia, e talvez não devesse confiar, né? Mas sobre o anime é isso. Vou continuar com outros tópicos agora. Ontem, né, foi a final do Festival de Berlim, né, que é um dos primeiros festivais do ano, né, 75º Festival de Cinema de Berlim, e o Brasil recebeu, né, o Urso de Prata, que é o segundo, né, o Urso de Ouro para o filme, que é o grande filme, e o segundo colocado recebe o Urso de Prata para um filme chamado O Último Azul, com o Rodrigo Santoro. Então, né, a gente já começou o ano de uma certa maneira, né, com uma boa notícia no que se refere já à nova temporada, né, de filmes e premiações. Isso não quer dizer que o Último Azul, né, a gente está em fevereiro, é muito cedo, né, ele vai ter uma projeção, parece que é um filme de ficção científica distópica passado na Amazônia. Se esse filme vai conseguir ter uma projeção semelhante a Ainda Estou Aqui, mas é muito legal, né, você já abrir, né, com essa notícia. Também, para quem estiver interessado, o Canal Brasil, né, ele vai estar com uma... Eu vou colocar os links, né? Ele vai colocar no ar, né, 3 pequenas maratonas. Uma maratona do Brasil no Oscar, então filmes que são indicados, né, a melhor filme estrangeiro, começando com O Beijo da Mulher-Aranha, e também incluíram, né, O Menino e o Mundo, que foi indicada a melhor animação, e que é muito bom esse desenho brasileiro, mas normalmente ele é esquecido, né? Ele foi indicado, mas eles deixaram de fora o Pagador de Promessas, né? Que é um filme muito importante, né? Porque foi o primeiro filme brasileiro a vencer o Festival de Cannes, e foi também o primeiro filme brasileiro, né, a receber uma indicação para o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, no momento em que ninguém esperava. Aí, por coincidência, ontem os meninos do Sociocrônica, então se você gosta de cinema, Hollywood, fofocas de bastidores da Hollywood clássica, se vocês gostam também de discussões sobre a história da música popular brasileira, sempre com um viés, né, de dar a importância à questão da diversidade, o Sociocrônica é um excelente canal, eles trouxeram exatamente um programa sobre o Anselmo Duarte, que foi o diretor, né, do Pagador de Promessas, e que foi discriminado, né, então ele se sentia discriminado pelo pessoal do cinema novo, porque ele tinha sido galã, né, do cinema na década de 1950, até o iníciozinho da década de 1960, porque ele já é premiado ali em 1962, né? E o Anselmo Duarte, ele era o Rodolfo, né, da versão para o cinema de Sim a Moça. Eu acho o filme bem interessante, melhor que o livro, diga-se de passagem. Tem resenha lá no show de café do filme. Enfim, em que ele dirige o Pagador de Promessas, ele triunfa em Cannes, e aquilo, né, em 1962, gerou um rancor muito grande em certa ala, né, dos intelectuais e do cinema brasileiro, porque
ele era um ator, né, um galanzinho, um ator vindo das chanchadas, das comédias, tanto da Atlântida, porque ele participou dos filmes da Atlântida e dos filmes da Veracruz, né, que era o grande estúdio de cinema de São Paulo. Né. O do Rio fazia muito mais comédias populares, e imitando muitas vezes o estilo dos musicais norte-americanos com uma pitada brasileira, e a Veracruz em São Paulo queria fazer, né, o cinema sério. Aliás, né, o Sim a Moça deu ao Brasil, né, a primeira indicação de premiação e o primeiro prêmio para uma atriz brasileira em um festival internacional, que foi Veneza, foi a Ruth de Souza, que ganhou pelo papel que ela faz nesse filme, né? E faz muito bem, né? De forma muito competente. Até vendo o filme eu imagino qual exatamente foi a cena que ele deu esse prêmio. Então, assim, o Canal Brasil ele vai exibir os brasileiros no Oscar, uma seleção de filmes do Walter Salles, inclusive Terra Estrangeira, que eu considero muito bom, mas não vai passar Abril Despedaçado, que eu considero melhor. É o filme favorito, meu filme favorito do Walter Salles é o Abril Despedaçado. E vai fazer uma seleção também da Fernanda Torres. Então, para quem quiser aí ficar nesse esquenta do Oscar, né, é uma opção. Eu devo fazer a tradução desse artigo, né, porque saiu um artigo na Variety, né, que é uma das principais revistas de cinema norte-americanas e tal, sobre Ainda Estou Aqui, que não está falando, né, das chances do Ainda Estou Aqui no Oscar, mas está falando de algo muito mais sério, né? O título é assim, né? Sim, isso pode acontecer aqui. E os filmes, né, nos alertam disso. Então, abre com a foto da Fernanda Torres, né, que é a foto mais divulgada dela do filme inteiro, que é quando ela está lá na sorveteria, né, que para muitos é a grande cena do filme. E eles vão, né, o autor ele vai, né, destrinchando aí a questão política dos Estados Unidos hoje. Então, dizendo assim, quando um norte-americano vê um filme sobre racismo, ele consegue imaginar aquele filme sobre racismo como algo que concerne a sua história, a história do seu país. Mas quando o norte-americano, no geral, vê um filme sobre ditaduras, ele pensa, isso não aconteceria aqui. Isso não tem nada a ver conosco. Isso é coisa de repúblicas instáveis, nós somos uma democracia. E que o momento atual, né, que nós estamos vivendo, né, está apontando para outras coisas, né, para a possibilidade de ditaduras se instalarem, mesmo que oficialmente a democracia continue funcionando, né? E aí aquela situação de muitos americanos, talvez hoje, começarem a refletir, né? E ele abre com Ainda Estou Aqui, o artigo, mas depois vai falando, né, de outros filmes e documentários sobre ditaduras, normalmente latino-americanas, e como isso pode ser, né, pode estar dialogando com a própria história dos Estados Unidos hoje, né? Cinema, né, não tem dever, né, de passar mensagem, de conscientização, mas efetivamente filmes podem trazer reflexões muito sérias, né? E esta semana, né, de novo, se repetiram, né, e está acontecendo, acho que deve terminar hoje, o tal do CEPAC, né, que é uma grande convenção de conservadores. Eu não chamaria de conservadores, acho que é uma ofensa chamar esse povo de conservador, né? Chamaria de reacionários mesmo. Reacionário é aquele que supostamente quer fazer com que o relógio da história ande para trás, né? Mas para um momento que nunca existiu, que só existiu na cabeça dele, que é um faz de conta, né? Esse momento ideal é um faz de conta, é sempre um faz de conta. Então, acontecendo o tal do CEPAC, e a saudação nazista foi feita mais de uma vez, a tal ponto, né, que o povo lá do partido de extrema-direita francês, que se originou, né, durante a Segunda Guerra na França, que era a França de Vichy, a França que era a França fascista, né, que nem prestou ser ocupada, avisou que não ia. Né, o Bardellard, que é o novo líder, né, o promissor desse partido, disse que não ia, né, fazer o seu discurso no CEPAC, porque, enfim, ele não poderia coadunar com gente que está fazendo saudação nazista, ou seja, ele tem medo dos efeitos que isso ainda pode ter na opinião pública francesa. Talvez ele esteja superestimando o seu próprio público, mas o fato é que os brasileiros que lá estavam não se sentiram incomodados, né, com as saudações nazistas. Enfim, isso feito nos Estados Unidos. Então,
A gente vive um momento muito complicado, né? E eu talvez vá puxar agora uma coisa que não tem muito a ver com a questão, mas para mim tem, né? Eu não sou católica, mas eu considero o Papa Francisco não somente, né, o melhor Papa que eu tive a possibilidade de ver, né? Enfim, eu nasci, o Papa, quer dizer, eu passei boa parte da minha vida, o Papa era o João Paulo II, né? O melhor Papa e também um grande estadista, né? Porque o Papa tem que ser um estadista, a Igreja, né? A Igreja Católica é um Estado, né? Dentro de outros Estados, e ele efetivamente é um chefe de Estado. E o Papa Francisco, nesse momento, está morrendo, né? Assim, não há como não dizer isso, né? E para mim isso é muito triste, porque a gente vai perder não somente um Papa muito humanista, mas vai perder também um grande estadista no momento em que nós temos carência de grandes estadistas e principalmente de estadistas que tenham esse viés humanístico. E eu também não vejo, até porque já saíram lá as listas dos candidatos, né, dos possíveis futuros papas, né, dos candidatos oficiosos, que ninguém vai lançar, ninguém lança candidatura para papa abertamente, isso não existe, pelo menos não existe até hoje. E eu já fui professora de História da Igreja, então, e minha especialidade é Idade Média e Igreja, né, no século XIII, isso não existe, mas, assim, os candidatos com melhores chances são candidatos reacionários. Eu acredito que quem for eleito, no mínimo, vai ser um católico ultra-ortodoxo, ou seja, não chega a ser um reacionário, mas é muito mais do que um conservador. Então, isso vai ter impacto no mundo, talvez até nem um impacto muito positivo sobre o crescimento da Igreja Católica, né? Vai que a aposta vivemos um tempo, aí vou usar o termo conservador da forma vulgar como usa, vivemos um tempo conservador, então talvez o melhor seja um Papa ultraconservador, para de repente conseguir atrair esse público para a Igreja Católica. Eu não sei, né? Católica, Apostólica, Romana, não sei. Desculpem esse desvio. Ontem eu fui assistir Flow, né? O filme do gatinho, né? Que não se chama Flow, né? Flow é fluxo, é corrente, mas eu vou chamá-lo gatinho de Flow, porque eu acho Flow um nome bonitinho, né? E eu já tinha conseguido o filme por meios alternativos, logo que ele ganhou o Globo de Ouro, mas eu não assisti, tá aqui no meu HD, mas eu não assisti. Então ele estreou, né, nos cinemas, e ontem eu fui com a minha menina assistir. E claro, para mim, né, eu considero sempre melhor assistir um filme no cinema, porque você não pode pausar, você não pode se distrair, você tem que focar naquilo que está sendo passado. Então é um tipo de percepção diferente quando você está assistindo em casa e você para, você faz uma coisa, você faz outra, você vai buscar alguma coisa, você, enfim, né, retoma depois, né? A emoção é diferente, a percepção é diferente. Há filmes que, quando eu assisto em casa, certamente eu serei muito mais dura na avaliação do filme do que no cinema, com audiência, com gente em volta. Eu gosto dos sons das pessoas no cinema, a gente se incomoda, né? Eu gosto, às vezes, de ficar assistindo um filme e ouvindo as conversas que, eventualmente, as pessoas estão tendo sobre o filme, porque, às vezes, né, se levantam até discussões em relação ao filme em tela durante o filme, né? Eu acho isso muito divertido. Mas eu sei que tem gente que odeia esse tipo de coisa, né? Meu marido odeia esse tipo de coisa. Mas, enfim, Flow é um filme muito bom, um desenho animado muito bom. É muito visível a influência do estúdio Ghibli ali, né? Muito mais do que das animações norte-americanas. Nós temos bichinhos que, no geral, se comportam como animais. Já tive vários gatos, e no momento eu tenho 5 gatos, né? E tenho um cachorro, então o comportamento do cachorro do filme é muito semelhante ao comportamento do meu cachorro. É claro que é um labrador, então adicione-se aí, né, o labrador do filme, né? O meu é um vira-lata caramelo que não é caramelo. Então, o labrador do filme, né, é muito mais emocionado que o meu cachorro, que é muito emocionado. Mas, assim, o comportamento dos animais, né, do gato em especial, é muito parecido, né, com o comportamento dos meus gatos. A forma como se move, os miados que são soltados ali, que são os miados de medo, né, quando o gato está com medo, porque é uma situação, né, meio que de terror que o gatinho vive, que é um gato que, como a maioria dos gatos, já tive um gato que não tinha medo d'água, a maioria dos gatos tem muito medo de água.
e ele tem que aprender a vencer, né, os seus medos, né, e aí, né, ir evoluindo de uma certa maneira, né, e até ouvi o vídeo da Mikan sobre o filme, né, como num videogame, né, eu tenho muito menos experiência em videogame do que ela, né, dessa geração da década de 1990, as crianças da década de 1990. Então, ele vai, né, até que ele consegue superar aí os seus medos, né, e vai além, e vão se criando vínculos entre os animais. E animais criam vínculos entre eles, mesmo animais de espécies diferentes. É claro, né, que em determinados momentos, né, eles vão se comportar de forma que um animal provavelmente não se comportaria, mas no geral, né, os comportamentos são comportamentos de animais, inclusive alguns motivados por instinto, né, por coisas que eles não controlam, né? Então tem o labrador, tem uma ave secretária, né? Para quem conhece a Gretsuko, né? Tem uma das personagens lá, das amigas lá, que é uma ave secretária. Tem um lêmure e uma capivara. Assim, só por juntar, né, uma ave que é africana e não migratória, o lêmure, a capivara, no mesmo espaço, ou fugiu todo mundo de um zoológico, ou a gente está num mundo em que não é bem o nosso mundo, né? E efetivamente, né, é o que parece ser, né? Então nós temos ali, né, esses animais e os humanos desapareceram, né? Um mundo no qual os humanos não estão, mas eles parecem ter desaparecido, pelo menos o humano do gato, né, muito recentemente. É um filme muito... Ele é emocionante em vários momentos, né? Ele tem lá suas grandes sequências de ação, a forma como a água é representada é bem interessante. Achei, né, complicado a água ter descido tão rápido, né, no final do filme, até porque ela não sobe tão rápido, né? Ela começa a subir rápido, mas depois ela vai subindo, né, em menor velocidade. Tem um evento místico no meio do filme também, né, que deve ser compreendido como isso, né, como um evento místico, mas, assim, no geral, é um filme muito bom. Se eu tivesse que colocar do lado dos seus concorrentes imediatos, né, em animação, ele é melhor, né, até porque é um filme muito mais barato, né, feito com muito menos recursos, ele é muito melhor do que o Divertidamente 2, que para mim deveria ter sido uma série de TV. E Divertidamente 2 eu fiz resenha do filme, eu vi no cinema, né? Ele é melhor que o Robô Selvagem, embora o Robô Selvagem seja um filme muito bonito, né? Eu gostei bastante do Robô Selvagem, da música tema do Robô Selvagem, mas Flow ele vai um pouquinho além, né? E tem também, né, uma trilha de fundo, né? O instrumental de Flow é muito bonito também, né? Uma trilha muito bonita, que a gente vai assistindo o filme e não vai percebendo muito que ela está ali, mas ela é muito linda, né? É encantadora. E quem fez o filme adorava gatos. Adora gatos. Não tem como não adorar gatos. Eu adoraria ter uma estátua do Flow, né? Do Flow gatinho. Se eu encontrasse, acho que eu compraria essa estatueta do Flow, porque ele me lembra o meu primeiro gato, né? Que é o Goemon, né? Que morreu de velhice, né? E como toda a perda de gato, de cachorro, de gente, é muito doída, né? Porque ele era o meu gato, né? Efetivamente, o gato só ia no meu colo, né? Certas coisas ele só fazia comigo, então perdê-lo foi muito triste, né? Mas, assim, eu torço, né, por Flow na categoria de melhor animação, e se não ganha Flow, que ganhe, né, o Robô Selvagem. Quando a gente vai, né, para melhor filme estrangeiro, eu acho que, de repente, né, se parte dos votantes se aborrecer com esse bombardeio de Emília Pérez de um lado e Ainda Estou Aqui do outro, né, em cima principalmente da Fernanda Torres, talvez Flow tenha alguma chance, mas não acho que seja o caso, não. Mas, de qualquer maneira, é muito recomendado, né? Se puder assistir Flow, assista. Se puder assistir no cinema, assista, porque vale a pena. É um filme muito bonito. Muito bonito, bonito mesmo, né? E meio que terminando, né? Alguém me perguntou lá na caixinha do Instagram de perguntas, que eu falei para vocês que está aberta, eu vou usar para um programa futuro, para março, né? E lá na caixinha perguntou se ainda estou vendo Garota do Momento, né? Não sei em qual programa, foi alguns programas atrás, ainda estava no Rio. Eu falei da novela, né? Eu falei da Lígia. Eu continuo assistindo a única novela que eu estou assistindo agora,
porque Corpo a Corpo terminou no Viva e eu não terminei de assistir, agora está no Globoplay e eu preciso retomar para terminar, que é uma novela antiga, né? Uma novela da década de 1980, mas eu continuo assistindo Garota do Momento, sim, né? E, no geral, é uma novela que eu gosto bastante e que, né, dentro dos limites daquilo que é permitido que as novelas façam hoje na televisão, e a gente vive um momento de retrocesso em vários aspectos, né? Ela se sai muito bem, né? Ontem, né, e isso é a grande discussão talvez do Twitter, porque no Twitter se discute muito essa novela, e eu gosto de acompanhar a discussão da novela no Twitter para ver o que as pessoas estão falando. Aconteceu o beijo, né, entre os dois meninos, né, o Guto e o Vinícius, né? Foi uma longa sequência com vários beijos de vários personagens e o beijo dos dois meninos estava lá no meio. E aí, né, eu queria fazer essa observação, já que a gente vive, né, um momento, né, como eu falei, um momento de retrocesso em muitos aspectos, político, religioso, etc. Esse beijo foi um beijo muito rápido, muito mais rápido que o de outras personagens, né? E foi o primeiro beijo dos dois. E as outras personagens que apareceram se beijando já tinham se beijado antes. Enfim, né? A gente pode ler isso de várias maneiras, né? Pode ler isso como o que é, né? Pura e simplesmente, né? Um atraso, né? Um retrocesso, porque em 2018, em Orgulho e Paixão, que é uma novela que eu gosto muito, principalmente por conta, né, do casal, né, dos rapazes, né, do casal de rapazes lá, eles tiveram todo um desenvolvimento de história, até chegarem ao primeiro beijo, e eles tiveram, se não me engano, 3 beijos visíveis e um beijo não visível ao longo desses episódios, mas foi construído com idas e vindas, com angústias que eram legítimas, ainda que aquele, né, Orgulho e Paixão se passasse num Brasil de história alternativa abertamente, que não é o caso do Garota do Momento, né, que pareceu a nossa linha de tempo. Então, acho que é preciso compreender ali, né, que as duas personagens, seja o Vinícius, que foi expulso de casa, né, porque o pai descobriu que ele era um invertido, né, que era uma das formas de se referir aos homossexuais na época, havia outras formas ofensivas, né, de usar. Então ele é expulso de casa, e aí é interessante, né, talvez as pessoas não saibam, mas ele morava na Tijuca, né, e a Tijuca é o bairro da Zona Norte, mais próximo da Zona Sul, no sentido de ser o mais metido à besta, no caso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas é um bairro ultraconservador, né? É um bairro onde você tem, né, muitas famílias, principalmente de militares, que lá residem, e é o bairro, por exemplo, que aparece na minissérie do Anos Dourados, né, que para mim, né, é a minha obra favorita do Gilberto Braga. Anos Dourados, né, que se passa na mesma época, né, da novela Garota do Momento, ela, assim, impensável para um pai tijucano ter um filho, né, homossexual. Então, Vinícius foi expulso de casa. Então, suponho que esse rapaz tenha traumas, muitos por isso, já ficou até explícito que tem, né, traumas, mágoas, etc. Principalmente que a mãe não fez nada, a mãe simplesmente deixou que ele fosse posto fora de casa. E o Guto é um adolescente de 17 anos, ao que parece, 17 ou 18 anos, acho que 17, que nunca tinha se apaixonado, nunca tinha vivido isso e que tem uma certa dificuldade ainda, né? Embora ele tenha, né, declarado à família, né, a sua condição no episódio sábado, que foi o episódio de ontem, é um menino que está descobrindo a vida ainda. Então, assim, o Vinícius não parece ser um adolescente, mas pode ser que seja, né, dentro da trama. Mas o Guto é um adolescente. Então, esse beijo muito rápido, esse beijo muito temeroso, pode também ser fruto dessa situação de descoberta, de medo. Agora, como tudo nessa novela, e que é típico das novelas de hoje, né? Uma novela que... Tempo de Amar, por exemplo, né? Que foi uma novela de alguns anos atrás, que eu acompanhei toda. Quando eu perdi 30 capítulos da novela, eu assisti uma maratona de 30 capítulos dessa novela para colocá-la em dia, né? Tempo de Amar, em 4 capítulos iniciais, a mocinha conhece o mocinho, a mocinha e o mocinho transam, a mocinha termina grávida e o mocinho vem para o Brasil, assim, como se tudo tivesse sido muito rápido. Então, assim, a própria questão do Guto, né, e do Vinícius, ela poderia ter sido esticada como, não para enrolar e encher linguiça, mas para construir
né, essa questão, né, dos afetos, dos medos, das resistências da sociedade, de como é difícil, e eu não estou dizendo, né, que a cena de aceitação da Anitta foi uma cena ruim, né, do filho, até porque a Anitta tem como seu melhor amigo, já ficou claro, um homem que é um transformista, né, que é o Érico, né, que é uma personagem muito boa, né, que chegou agora e eu espero que fique até o final, né, porque nas novelas da Alessandra Pode, né, parece que ela faz pequenos arcos de história em que as personagens são colocadas e são tiradas, e seria melhor, né, algumas personagens fariam muita diferença se ficasse até o final, por exemplo. O primeiro namorado da Celeste, né, que era um namorado abusivo, etc., ele deveria ter ficado na novela. A coisa, não que a coisa da tortura da menina tivesse sido prolongada, mas ele poderia estar ali, né, como alguém que estivesse no entorno tentando ainda se vingar e fazer alguma coisa, e simplesmente tiraram o rapaz, né, da história, da novela, e ele estava muito bem, né, dava medo, assim, olhar para ele, assim, uma composição muito boa, né, a forma como a coisa foi apresentada. Então, assim, essa rapidez, né, das novelas de hoje, porque a Globo, em especial, quer que se tenha uma audiência que ela não vai voltar a ter porque o mundo mudou, é algo que, né, enfim, né, prejudica o andamento de certas tramas. Mas, no geral, a novela vai bem. Agora, o que efetivamente de ruim pode ter acontecido, né, porque fica meio que gato correndo atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do rabo, é que a personagem da Maísa, a Bia, né, que é a filha, né, adotiva, né, da mãe da mocinha, da protagonista, que a mãe da protagonista acha que é sua filha biológica. Eu já comentei sobre a novela em outros momentos, posso até linkar, acho que foi na retrospectiva que eu falei. Ela tinha tido uma evolução grande, né, em termos de empatia pelas outras pessoas, nem que sejam suas amigas, né, diretas, de ouvir essas amigas. Né. Ela estava num quase romance com outras personagens e é como se tivessem resetado a cabeça da menina e ela voltou à sua fixação pelo mocinho da novela, né, pelo Beto, que é o namorado da protagonista, que é a Beatriz, que é a Duda Santos. Enfim, né, acho que a autora não precisava fazer isso, ainda que, isso é importante, né, em nenhum momento foi mostrada a Bia superando essa paixonite pelo Beto, né, mas simplesmente acomodando que naquele momento ela tinha outras prioridades, ela não poderia tê-lo, e se encantando pelo irmão dele, né, que é o Ronaldo. Isso não quer dizer que a Bia e o Ronaldo não terminem juntos, né, mas eu desejo que o Ronaldo pelo menos a castigue de alguma forma, porque... Né? Mas a gente tem que lembrar também, né? E quanto mais velho eu fico, mais tolerante com esse tipo de bobagem eu fico, são adolescentes, né? Então, da mesma maneira que o Guto é um adolescente que está se descobrindo, e o Vinícius, e a gente não pode talvez exigir, né, que eles partissem para uma situação de um beijo, né, espetacular, né? E nem a Globo permitiria que isso entrasse no ar hoje, na novela das 6, talvez nem na novela das 9, talvez em nenhum lugar. A Bia também é uma adolescente, né? E ela não superou, né, essa perda. Mas eu também sou muito simpática, né, a Maristela, né, que é a Lília Cabral, a avó, que expressa talvez, né, o descontentamento de boa parte da audiência, né? Bia, você não me venha falar desse sujeito aqui de novo, não traga seu ex para dentro da minha casa, né? Mas acredito muito, né, que menos a questão do ter o Beto, no caso da Bia, é a competição com a protagonista, com a Beatriz, que deve ser vista como central aí nessa discussão. Foi chato esse retrocesso da personagem, a competição poderia ser colocada da mesma maneira, né, sem que ela tivesse, né, retrocedesse como personagem, né, em termos de amadurecimento. É disso que eu estou falando. Né? Mas, no geral, eu adoro a novela, né, a Garota do Momento, né? E assisto, e acredito que nas atuais condições da teledramaturgia da Globo é o que a gente pode ter. Não vai ter muito mais que isso, não, tá? É se contentar com pouco, se contentar com pouco, né? Mas ninguém depende mais da TV aberta para nada, salvo que você tenha pouquíssimos recursos, né, para procurar material em outro lugar que você queira consumir, ok? Então é isso. Mas novela é importante para, né, levantar discussões, é importante na história, né, do Brasil, né, efetivamente, por trazer para a tela
mesmo que parcialmente, a realidade brasileira, aquilo que está acontecendo, por suscitar determinadas reflexões, crítica social e por aí vai. Né? A história da teledramaturgia brasileira é muito rica e é muito importante, e tem muita gente que estuda isso, né? E eu gosto bastante de ler sobre isso. Então, pessoal, chegamos ao final desse ShoujoCast. Desculpem não conseguir avançar com a leitura do livro. Vou tentar correr essa semana. O carnaval talvez possa me ajudar, né? Eu nunca gosto de contar com os feriados, né? Mas a gente tem, né, uma série de outras atribuições, né? Então, se você gostou do programa, por favor, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Serve para engajar do mesmo jeito. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Se quiser, deixe lá uma pergunta lá na caixa do meu Instagram. Eu sempre deixo o link das minhas redes sociais aí embaixo. Não há rede social do ShoujoCast ou do Shoujo Café. Elas são minhas, né? Elas são pessoais. Então, o que vocês veem lá é tudo que esta professora de história, que gosta de shoujo, de mangá, de anime, de novela, de seriado, de cinema, posta, né? Feminista, né? Tudo que eu posto tá lá, né? É muito eu, né? Não é nada além disso. Claro que varia, depende da rede social onde eu posto. Certas coisas eu posto em uma e em outra eu também não posto. Por motivos ou de quem está lá consumindo aquilo. Mas enfim, pessoal, então é isso. Se você quiser deixar um comentário de engajamento, não tiver nada a comentar de mais específico, deixe Flow, né? FLOW, né? Que é o filme do gatinho preto bonitinho. E que deve estar causando muito orgulho a Letônia, né? A primeira indicação Oscar do país. E é isso, né? Muito obrigada por me assistir e até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.